horário, porque eu tenho alguns avisos para fazer, depois nós vamos ter a abertura com o secretário Sandro, e logo depois passamos para o nosso assunto principal, que é inovação no serviço público, hoje recebendo a Janine e o Washington como moderador do evento. Tá? Inicialmente, pessoal, só alguns avisos. Nós vamos deixar no nosso chat o link da lista de presença e, periodicamente, durante o evento, a Gabriela vai repetir a postagem desse link. Eu quero pedir muito para vocês, depois eu vou até repetir esse aviso, para que preencham a lista de presença. É importante para a gente por vários motivos. Para a gente conseguir ter um melhor controle das presenças que a gente tem no evento, e também para que, posteriormente, a gente possa mandar alguns links, tá? Para os participantes do evento, a gente manda o link depois da avaliação, e a avaliação é importante para a gente, e também para aqueles que são de equipes setoriais, a gente vai mandar também o link de participação no nosso grupo de WhatsApp. Nós ainda estamos aí num trabalho de povoar esse grupo, né, conseguir um ambiente de comunicação melhor com as equipes setoriais. Então, para a gente ter essas informações, a lista de presença ajuda bastante. Então, eu queria pedir muito para vocês que preenchessem a lista de presença, já temos o link colocado aí no nosso chat, tá? Ao final do evento e depois do evento, vocês vão receber também o link da avaliação. A gente pede também essa colaboração de todo mundo avaliando o evento. É importante para que a gente possa identificar onde nós podemos melhorar durante esse ciclo. Ficamos muito felizes no primeiro dia do webinar, que foi muito bem avaliado, né? Mas a avaliação ajuda a gente sempre a identificar, né, qual que é o aspecto que está um pouquinho menos bem pontuado, de que forma a gente pode melhorar. Vocês ajudam muito a gente quando vocês fazem a avaliação do evento. Peço para todo mundo deixar o microfone desligado, por favor, tá? Somente o microfone ligado, o palestrante, o moderador, para que a gente não tenha interferências sonoras que possam atrapalhar o raciocínio, o andamento do evento. E qualquer pergunta pode ser feita via chat, tá? Então, utilizem esse espaço, façam suas perguntas via chat, que nós vamos colher essas informações e depois elas serão respondidas durante o evento ou, afinal, conforme a dinâmica que o palestrante e o moderador definirem, tá bom? Deixar um aviso aqui também, né? O nosso evento está sendo gravado, então todos que estão aqui na sala estejam cientes de que essa gravação está ocorrendo, e também ciência, pessoal, de que depois que nós terminarmos a gravação, o vídeo será colocado no YouTube, tá? Porque o assunto ele é de interesse da administração pública, é um assunto extremamente importante. A gente sabe que pelo YouTube, posteriormente, a gente consegue alcançar um público muito maior. Então, todo mundo que está na sala, ciente, né? O evento está sendo gravado e, posteriormente, vai ser disponibilizado. Vou passar, então, a palavra agora para o secretário Sandro, para fazer a abertura oficial do evento. Bom dia, secretário Sandro, está com a palavra. Bom dia a todos. Muito feliz aí de mais um ciclo desse nosso webinar, e hoje de um tema de extrema importância, porque, inclusive, este mês nós estamos trabalhando esse tema com todo o servidor público, né, nessa nossa com as várias lives, com os vários eventos que estão sendo discutidos, a inovação no setor público, né? E hoje estamos aqui com duas pessoas que, para mim, são ícones em relação a esse assunto, que já tratam desse assunto, já trabalham, já labutam com isso há muito tempo, né? A Janine e o Washington, que para mim são duas pessoas assim referências, e que quando a gente fala de inovação, trabalharam na CCTS, trabalharam em várias outras receber um assunto, então tem uma vasta experiência sobre isso. Eu tenho certeza que será muito proveitoso, de muito valor para todos nós. Porque quando a gente fala de inovação, especialmente aí um link, não vai conseguir fazer uma transformação efetiva, a gente não vai conseguir simplificar, desburocratizar, trazer
novas alternativas ao serviço público, de oferta de serviços públicos, se nós não inovarmos em vários aspectos, né, em processos, em produtos, em serviços, sobre vários temas, e a gente sabe que tem uma camada de dificuldade a mais quando a gente trata de inovação no setor público, por algumas, mas só que às vezes por muitos mitos e por muitos muitas barreiras que as pessoas às vezes colocam de uma forma que às vezes não existe, né? Então a gente tem que realmente buscar as alternativas e melhorar o serviço. Então isso que é importante a gente também discutir. Podem perguntar, tirar bastante proveito aí desses dois excelentes palestrantes, que eles vão conseguir nos passar muita informação interessante. Então, bom evento a todos. Espero que seja de muito proveito até o final para todos nós. Um grande abraço. Obrigado, secretário Sandro. Antes de passar a palavra para Washington e Janine, e para a gente depois também não se perder no final do evento, às vezes com a correria, com a saída do pessoal daqui da sala, vamos aproveitar agora, nesse momento, já fazer um registro da reunião. Ao final, né, se a gente conseguir aí tendo uma organização e o pessoal tendo paciência, a gente tira um segundo print. Mas eu vou pedir nesse momento, todo mundo que puder, abre a câmera, que a Débora vai fazer um registro aqui da reunião, a gente já deixa esse registro feito, né? É importante para os nossos relatórios, para as nossas prestações de contas, e logo depois a gente passa para o evento. Aí, Débora, dá um comando aí e fala quando a foto estiver pronta. Tá bom, vamos dar um sorriso aí, congelar o sorriso, gente. 1, 2. Só um momento. Vai lá de novo, congela o sorriso. 1, 2. Prontinho. Isso. Pessoal, muito obrigado. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para nosso palestrante e nosso moderador, tá? Nossa palestrante principal hoje é a Janine, da MTI, tem trabalhado já há muito tempo nessa frente de inovação, e temos como moderador o Washington, né, que é o nosso superintendente aqui da área de inovação, transformação digital, tecnologia da informação e informação no Estado. Eu já vou passar a palavra para eles, para fazerem suas apresentações e já abordarem o tema que é o nosso objeto de interesse nesse evento. Tá? Bom evento a todos aí. Janine, Washington, está com vocês. Ok, bom dia a todos. Que alegria poder estar aqui, né? Que honra poder mediar a palestra da Janine. Vou explicar um pouquinho quem ela é e contar histórias, né? Eu acho que as histórias marcam. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Quem está se dispondo a ouvir, a se capacitar, a aprender sobre inovação. Nós temos muitas perguntas com respeito a esse tema. Ainda existem muitos mitos quando se fala de inovação. Não é muito claro ainda na mente das pessoas o que de fato pode ser uma inovação. E esse é o propósito de hoje, né? A gente vai ser elementar e fundamentalista aqui, ou seja, trazer fundamentos, trazer bases para que todo trabalho que a gente possa desenvolver, ele tenha bases claras, né, conceituais, a gente entenda realmente o que não é inovação, quais são os mitos, os tipos, e vocês vão perceber com a palestra da nossa convidada, palestrante, Janine, que muitos de nós já fizemos, implementamos várias inovações, nem sabíamos que tínhamos inovado, né? Então, eu quero agradecer a Janine. A Janine tem mais de 15 anos aí no serviço público. Ela é mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, um mestrado Profinit, né, feito em rede nacional e sediado aqui pela UFMT. E ela é analista e trabalha na área de inovação aí da MTI. Mas a Janine já trabalhou em projetos de inovação importantes no Estado, ela foi superintendente de desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia quando a gente se conheceu, inclusive, e ela foi minha chefe, né? Quando eu entrei no Estado, ela era superintendente e eu fui coordenador dentro dessa superintendência dela para trabalhar a questão da inovação para o mercado, né?
Então, a gente já vem há muitos anos aí trabalhando com esse tema, muito focado na inovação para fora do Estado, ou seja, o elo entre a universidade, empresas e o governo, e agora muito mais focados na inovação em práticas públicas, que é a ênfase que a gente vai dar nesse momento aqui. Então, muito obrigado, Janine, pela disposição de preparar aí a apresentação, de estar aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento, e a gente vai levar assim. Então, ela vai fazer uma apresentação, em alguns momentos ela vai mandar a pergunta para mim, né? Eu vou poder intrometer na apresentação dela quando ela permitir, e a ideia é a gente fazendo esse bate-papo, ela fazer um fio condutor por um slide que ela preparou, e vocês podem fazendo perguntas, que pelo chat aqui a gente vai observando, e se eu perceber que está no momento de fazer, aqui eu sou a voz de vocês, aqui só estou aqui só para transferir as dúvidas, os debates de vocês aí, para que seja bastante salutar aqui esse nosso debate. Bom dia, Janine. Bom dia, tudo jóia? Um prazer aqui estar com vocês. Eu fico muito feliz com esse tema de inovação para dentro do governo, que foi uma luta que eu sempre tive desde a época da CCTEC. Eu falei assim, gente, a gente tem que se preocupando tanto com o governo, né? Inovação do governo para fora, né? Que é muito importante, não tira a importância. Mas eu sempre tinha essa dor de querer fazer também algo para dentro do governo. E até a gente chegou a criar um grupo paralelo, né, Washington, uns anos atrás, com algumas pessoas, para a gente fazer um trabalho assim, fora do governo, para trazer inovação para dentro do governo. Mas, assim, um prazer imenso. Hoje, acho que já pode até colocar a apresentação. Quem que vai projetar para mim? Vai ser o Rogério? Vou colocar aqui. Hoje eu vou falar um pouco, né, de inovação, uma pincelada de inovação. E agora, como sou lá na MTI, lá na unidade de inovação da MTI, a gente trabalha muito com essa questão de governo digital, a transformação de serviços públicos, e que é minha área de estudo também, que foi minha área de estudo do mestrado, e que é onde eu estou atuando hoje dentro da MTI, com minhas atividades. Então, eu vou iniciar falando um contexto, né, sobre inovação, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre transformação digital, como que a gente pode, uma proposta de como que a gente pode fazer para fazer a transformação digital no Estado. Bem, quem quer passar para mim? O Rogério vai projetar para nós aqui. Tá. Vai projetar aí, Rogério. Vamos lá. E aí vai a pergunta, né? Vocês já inovaram hoje? Você já inovou hoje? Né? Todo dia a gente faz um pouquinho de inovação. Será ou não? Pode passar, Rogério. Bem, como eu coloquei aí, né? Eu sou a Janine, trabalho lá na unidade de inovação, já me apresentei um pouquinho. Pode seguir. E aí vem a pergunta, né? O que é inovação? O que vocês acham que é inovação, né? A inovação, ela é uma coisa totalmente nova, que não existe. Onde que a gente faz inovação? Como que se faz a inovação? Pode passar, Rogério. Daí a gente fala muito, assim, de laboratórios de inovação, né? E daí várias pessoas já conhecem o laboratório de inovação da Google e algumas instituições. Geralmente é isso, né? Um ambiente lindo, todo colorido, né? Onde realmente é um facilitador para todo mundo inovar, para colocar, né? Sair daquele ambiente pesado de trabalho, e ficar, assim, incentivado a pensar fora da caixa, né? A começar a querer pensar. Mas é só isso, né? Precisa desse ambiente realmente todo colorido, de puffs, para a gente inovar? Pode passar, Rogério. Então, eu venho falando assim, que inovar, na verdade, né, não é criar ou construir a roda, não é fazer uma coisa totalmente nova, disruptiva, e sim é usar a roda de outros jeitos, de outras formas, né?
E que essa outra forma, ela cria um benefício e cria né, tanto para quem criou, quem vai e para quem vai ser atendido por esse serviço, né? Por essa nova roda, esse novo jeito de fazer a roda, né? Pode passar, Rogério. Daí eu trago aqui a redação que está na lei 3.243, né, de 2016, assim, para a gente começar a casar um pouquinho com teoria, né? O que é inovação na lei, né? A introdução de uma novidade, um aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulte em novos produtos, serviços ou processos. Ou, olha a palavra ou, que compreenda a agregação de novas funcionalidades e características a produtos, serviços e processos já existentes. Então, não necessariamente a inovação precisa ser alguma coisa disruptiva, nova, né? Desde que existe esse resultado, que possa resultar em melhorias e um efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Aí tem uma outra conceito, pode passar, Rogério, sobre inovação, que é questão já num olhar, né, do setor público. Você pode ver que é mais ou menos casando com o que está lá na lei, né, a criação da implementação de aperfeiçoamento de novos processos, produtos e métodos e técnicas de prestação de serviço público na área fim, né, porque a gente faz prestação de serviço público na área fim, ou atividades organizacionais na área meio, que impliquem melhor desempenho em termos de eficiência, eficácia e efetividade no resultado do setor público para a sociedade. Quem que é o nosso cliente? Na verdade, a gente trabalha para quem, né? Para a sociedade. Pode passar, Rogério. E eu trago aqui também uma de Bill Gates, né? A inovação requer a capacidade de colaborar e compartilhar ideias com outras pessoas. A gente fala muito na questão de gestão de conhecimento, né? Todo mundo está muito bem alinhado, todo mundo está conhecendo tudo que está trabalhando, conhecer todas as visões, o maior número de visões possíveis, trocar ideias, e quanto maior número de pessoas estão discutindo em algum determinado assunto, e com diversos perfis diferentes, mais ideias e mais rica sai o resultado dessa interação, né? É sentar e falar com os clientes também. Quem que são nossos clientes hoje? A gente tem que pensar muito nisso, né? Quem que é o cliente hoje de um serviço público digital? Para quem que nós temos que atender o serviço, né? Para essa questão da transformação digital. E assim, escutar os comentários, né, do nosso cliente e perceber a sua necessidade. Então, às vezes, a gente não pode se preocupar só com a necessidade que eu acho que o cliente tem. E sim, a gente tem que ir atrás e realmente verificar se essa necessidade que eu acho, dentro da minha experiência, de todo o meu trabalho, que com certeza tem, né, um viés. Mas será que é só isso? Né? Será que o que eu penso é realmente o que o meu cliente está precisando? Pode seguir. Daí, existem vários graus de inovação, né? E aqui eu já entro um pouquinho na área lá do Washington, né, Washington? Existem inovações assim, e ela vai, dependendo da sua escala, ela vai, né, ficando ou menor. Quanto menor sua forma de novidade, mais próximo estão de uma inovação incremental. Quanto maior for sua novidade, mais perto estão de uma inovação radical. E assim, a inovação, ela não é só uma inovação que tem que ser nova para o mundo inteiro, uma coisa que não existe, né, no mundo. E sim, ela pode ser nova no mundo, no seu país, no seu estado, ou até mesmo na sua organização, ou até mesmo no seu setor. Então, você pode inovar um processo. Esse processo economizou tempo, esse processo economizou algum recurso, esse processo teve algum ganho de eficiência no serviço, né? Ele já tem um grau de inovação. Washington, fala um pouquinho melhor aí, que eu sei que você tem alguns exemplos para dar. Isso aí, você é um professor nessa área. Legal, né, pessoal? Eu gosto de simplificar conceitos que fica mais fácil da gente absorver, né? Então, eu sempre digo o seguinte, inovação.
resolve um problema sempre. Então, primeira questão, isso que você fez, né, resolveu qual problema? Se você não achar a resposta para essa pergunta, você provavelmente você fez uma criação, uma coisa criativa, mas não uma inovação, porque inovação, ela sempre vai gerar valor. E para gerar valor, ela tem que resolver o problema, uma dor de alguém. Então, essencialmente, uma inovação sempre vai resolver uma dor. Todo o processo de inovação ele começa com a identificação de uma dor latente, né, no cidadão ou no servidor. Então, inovação, um dos conceitos simplificados da inovação é resolver problemas, de forma que o processo melhore, que a entrega melhore, etc. Né? A outra coisa que é um mito, né, Janine, que a gente sempre tem esse mito, que a diferença entre uma criação e uma inovação. Né? Você pode criar muitas coisas bonitas, novas, vistosas, né? Mas não necessariamente isso vai ser uma inovação, né? Porque a inovação ela tem que gerar resultado. Nas empresas, a gente dizia que a inovação tem que gerar uma nota fiscal, ou seja, alguém tem que comprar aquilo ali, senão vira inovação. E no Estado? No Estado tem que gerar impacto. Se o que você fez não teve nenhum tipo de impacto, mesmo que seja qualitativo, né? Do tipo, nós fizemos aqui na CEPLAG, né, uma cesta colorida, todo mundo vem com uma cor diferente, tá? Mas fez uma coisa diferente, criativa. Isso gerou algum tipo de impacto? Então a gente tem que entrevistar as pessoas. Não, melhorou a convivência, nós agora estamos interagindo mais, melhorou a colaboração no trabalho, porque as pessoas descontraíram mais, ou seja, se teve um impacto mensurável aí, palpável, de maneira que é possível reconhecer, mesmo que qualitativo e subjetivo, então a gente pode falar que é uma inovação, né? Esse é um mito que a gente tem que ter na cabeça. E outro ponto, que é o que a Janine falou, que o mito é sempre assim, cara, eu tenho que ter uma ideia, então a pessoa acha que ela tem que sonhar com uma ideia mirabolante, ela tem que ser muito criativa para criar uma inovação, e ela tem que entender de tecnologia, porque ela já vem, né, Bill Gates na cabeça, Steve Jobs e etc. Né? Aí fica muito longe o processo de inovação, porque, poxa, eu tenho que ser brilhante como esses caras, eu tenho que entender de tecnologia como eles, e aí tem todo um trabalho no mundo, né, para mostrar que não, que a inovação, ela pode ser muito, ela deve ser muito mais simples, né? Estamos trabalhando com temas aí, que é simplificação, desburocratização, tudo isso é inovação, se gerar resultado. Então, mais de 90% das inovações que acontecem no mundo, elas não são radicais, elas não são disruptivas, elas são incrementais e melhorias. É alguém que fez algo diferente no outro setor lá e falou, cara, isso aqui, vou fazer isso aqui também, ou seja, eu vou copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, vou fazer aqui. Então, isso é inovação? No conceito do Manual de Oslo só que o grau de inovação é baixo, porque você importou uma inovação e inovou no seu setor, mas é considerado inovação, e ela é tão importante quanto a inovação original, radical que acontece, né? Ou talvez até mais importante, porque se só uma pessoa tem uma ideia e ninguém implementar, isso não é inovação, é apenas uma ideia, né? Então, quando a gente fala de grau, a gente vai fazer prêmios, né? Prêmio de inovação, a ENAP também tem prêmio de inovação. O avaliador, ele leva em consideração isso. É uma inovação incremental, mas o quanto de impacto que ela gerou? Às vezes, a radical é linda, ninguém fez no mundo, mas ela não gerou tanto impacto, e a incremental gerou muito mais. Então, a gente tem que pensar que qualquer um de nós aqui pode fazer uma inovação no seu departamento, de repente no estado, e pode gerar grandes impactos, mesmo adaptando uma ideia de alguém que já fez, ou no setor privado, ou em outros países, ou até olhar para os prêmios da ENAP, que eu mandei o link aí no chat, e olhar lá, puxa, isso aqui é legal, dá para fazer, para adaptar para a nossa realidade. E nunca é um Ctrl+C, Ctrl+V certinho, sabe? Sempre você tem que adaptar e fazer algo. Então, mais ou menos por aí, Janine. Pode passar, Rogério. Bem, e tem os tipos de inovação no setor público, né? Como já o Washington já até
trouxe alguns exemplos, né? E colocou aqui que são a questão das inovações organizacionais, as inovações em serviços e políticas públicas, né? E a questão da inovação institucionais. Pode passar, Rogério. Agora, eu Só vou trazer um pouco... alguns exemplos Oi? aí, Janine, pode? Citar alguns exemplos ali? Pode, sim. Volta ali. Pode ir. Volta então, Rogério. Essas tipologias, galera, é muito heterogênea, assim, você vai por exemplo, na INAP tem uma tipologia no premiação deles, né? A literatura, dependendo da literatura que você for estudar, tem outra tipologia é mais para você conseguir classificar o tipo de inovação, né? Mas a inovação organizacional é tudo que você faz dentro da própria organização para tornar ela mais produtiva e eficiente, né? Então, uma inovação no processo da organização, por exemplo, que nós estamos fazendo muito aí, é uma inovação organizacional, é uma evolução organizacional, né? Quando a gente está fazendo o portal da carta de serviço aí, é uma inovação organizacional. A inovação de serviço, de política pública, é quando efetivamente o serviço que eu estou prestando para o cidadão, ele foi modificado para melhor. Melhorou a vida ou de quem está prestando o serviço, ou da pessoa que está recebendo aquele serviço, né? Então, eu foquei no processo de prestar o serviço ou de fazer aquela política pública. Por exemplo, eu vi um caso de uma das secretarias aqui do Estado que eles entregavam tantas mudas para reflorestamento para os produtores rurais. E eles tiveram uma ideia, não, para cada pessoa que a gente entregar uma muda, ele tem que devolver 10, porque ele vai multiplicar essas mudas na propriedade dele e vai retroalimentar o nosso plantel aqui de mudas para poder multiplicar. É uma ideia muito simples, mas ele inovou na política pública dele, e isso trouxe maior escalabilidade para o processo de reflorestamento. Então, isso é inovação, né? Inovações institucionais, quando ao longo dos anos, né, o governo ele vai se reinventando para poder tornar o governo menos burocrático, mais ágil, por exemplo, criando modelos institucionais novos, como é o caso das OS, organizações sociais, o próprio Instituto das Parcerias Público-Privadas, enfim, e outros tipos de modificações institucionais, organizacionais, no sentido institucional, de modelo de instituição, e agora se fala das startups públicas, né? São modelos ágeis de administração pública para dar conta de escalar as inovações que são criadas no próprio governo. Isso é uma inovação institucional. Isso é inesgotável, tá? Se a gente ficar aqui o dia inteiro citando exemplo aqui, tem muito tipo de inovação. Eu confesso que esses 2 slides aí eu roubei lá das aulas do Washington, tá? Que eu pedi para ele as aulas, eu pensei, Washington, me manda aí. E por isso que ele já está dando de braçadas aí nos exemplos, né? Obrigada, viu, Washington? Ótimo. Então, eu trouxe agora, inovação não está linkada, tá? À questão de tecnologia. Isso é muito importante falar. E eu vou até citar daqui a pouco um exemplo em função disso. Mas agora a gente também está falando muito de transformação digital, né? De governo eletrônico, transformação digital, governo inteligente. E isso está muito associado à questão, né, das TICs, que a gente chama, né? Daí, segundo Maciel, 2008, as estratégias utilizadas pelo governo para o uso de recursos das tecnologias de informação e da comunicação, as TICs, né, com o intuito de modernizar a máquina administrativa e atender às necessidades de quem? Né? O governo tem que entender as necessidades do cidadão. Pode passar, Rogério. E eu vim falar também um pouco o que é serviço público digital, né? Que é um dos pontos que a gente está passando pela transformação digital. E agora, acho que é o que a gente está mais enfatizando, né? Nesse processo que o Estado está passando. Então, o que é um serviço público digital? E o que é um serviço público, né? Serviço público são ações dos órgãos e das entidades da administração pública, federal, da estadual, que eu trouxe a saída de uma legislação, né, federal,
para atender direta ou indiretamente as demandas de quem? Da sociedade. Estão vendo aí? Eu estou enfatizando bem esses pontos, tá? Relativos ao exercício de direito ao cumprimento de dever. E o que é serviço público digital? A mesma coisa, só que por meio de uma prestação do meio eletrônico, né? Pode passar, Rogério. E assim, a gente fala muito de questão de processos, né? Como que funciona. Teria como, assim, em 30 anos mudamos muitas ferramentas, tecnologias, e agora o governo na palma da mão, né? Com os aplicativos e ferramentas também de organização para dentro do governo, porque assim, a questão do governo digital já passou por várias etapas, né? Existe a etapa inicial, que o governo começou a ser digitalizado, né? Começou a vir a questão da NPI, e dele tinha que realmente se estruturar para dentro, né? Informatizar todos os seus sistemas internos, e evoluir esses sistemas para melhorar o atendimento ao cidadão, né? À sociedade. E agora a gente está num momento onde a gente tem que olhar para fora, entendeu? A máquina, além de, lógico, se modernizar os sistemas internos da prestação de serviços, também a gente tem que cuidar de como que a gente vai atender para fora. E agora é uma época que a gente está com muito, ainda mais com a pandemia, né? O cidadão ficou muito digital, a sociedade ficou muito digital. E então, assim, aqui fala que em 30 anos a gente muda muitas ferramentas, mas os processos de trabalho, na maioria dos casos, mantém o mesmo. E isso, na hora de você digitalizar um serviço, né, para transformar um serviço digitalmente, não adianta você pegar um processo existente e digitalizar ele. A gente tem que repensar o processo. E daí entra essa questão que a gente está falando, né? De desburocratizar, de simplificar. Então, a gente tem que cuidar com as questões de na hora que a gente for olhar para essa questão da transformação digital, a gente também tem que fazer uma transformação nos nossos processos. Não é pegar o que como a gente faz hoje, né? No presencial, e transformar ele em virtual. Pode passar. Pode. E daí aqui vem as perguntas, as dúvidas, né? A gente conhecendo os nossos clientes, a gente conhece os problemas dos nossos clientes, né? Você viu que eu enfatizei bastante, né? Quem é o nosso cliente, né? Sociedade, o cidadão. Qual que é o problema que a gente tem que atender? Entendeu? Qual que é o problema? O que está acontecendo? É só tirar o cidadão da fila? É só agilizar, né, o processo, o serviço? A gente tem que entender qual que é o problema existente. O próprio cliente conhece seu problema, né? O próprio cidadão ou a pessoa que vai ser atendida conhece o seu problema, sabe o que quer, conhecemos onde o cliente está mais descontente, a gente faz uma análise, né, do que é das reclamações dos nossos clientes, a gente está sempre melhorando nesse processo evolutivo. A gente conhece essas reclamações dos nossos serviços, então isso fica aí um ponto de interrogação bem grande, né? E uma provocação, na verdade. Pode passar, Rogério. E eu estou casando isso aqui tudo com inovação, né? Olha os nossos eixos que a gente tem, onde que a gente pode inovar, né? A gente vem aqui várias questões, né, dos problemas existentes, né? Os nossos usuários não podem soletrar. É o nosso problema? Se eles não sabem como formar a consulta, é o nosso problema? Né? Consultar alguma coisa dentro de um serviço público? Se eles não sabem usar as palavras certas, de como achar, né, que eles se encontrar, é um problema? É o nosso problema? Se eles não podem falar a língua, né, é o nosso problema? Se não há conteúdo suficiente na web, é o nosso problema? E se a web é muito lenta, né, a questão dos celulares e a internet, principalmente no interior do estado, né, que as cidades do interior não têm, né, uma infra tão boa, não, né, igual a da capital e dos grandes centros. É o nosso problema?
a gente precisa olhar para todos os problemas existentes. Aqui eu só trouxe alguns, tá? Pode passar, Rogério. Algumas preocupações. E daí vai lá a pergunta de novo, que eu fiquei enfatizando, né? E quem que é o nosso cliente? Entendeu? É o servidor lá da ponta que fala assim, esse serviço aqui muito moroso, está gerando muito relatório interno para mim, seria melhor se reduzisse isso e isso, e jogar, às vezes, até algum serviço maior para o cidadão, transformando o cidadão, às vezes, até como um despachante do Estado, né? Para ele fazer um serviço, e às vezes ele tem que ir em 3 órgãos, 4 órgãos, né? Mas o processo interno do governo fica melhor assim. É do governador, que ele, às vezes demanda um serviço, né? É do secretário. Quem que realmente que a gente tem que atender, né? A gente atendendo o cidadão e deixando a sociedade satisfeita, os frutos e o valor público que vai gerar, essa questão do valor público é muito importante a gente enfatizar, né? Porque o valor público, a percepção da sociedade referente ao serviço que está sendo prestado, né? Um cidadão contente, falando bem do governo, deixa um governador, um secretário contente. Pode passar. Né? E daí a gente vai lá de novo, todas as interrogações, né? Quem escutamos, quem define o problema, sabemos qual o propósito do serviço, quem que conhece realmente o problema que nós vamos transformar digitalmente, né? Do serviço. Pode passar. Hoje, a sociedade está cada vez mais exigente, né? Tudo está sendo digitalizado, ainda mais a questão da pandemia. Eu fiz uma viagem recentemente com a pandemia, acho que eu fiquei 2 anos sem colocar o pé no avião, né? Eu fiquei bem restrita, mas eu tive que fazer uma viagem e uma coisa que eu reparei no avião, que hoje os aviões não têm mais aquela televisãozinha, né? Que até 2 anos atrás todos os voos tinham. E a hora que eu fui mexer, eu pegar meu celular, quando eu vi, eu tinha internet dentro do avião, no voo inteiro. E hoje, até no banco que está da cadeira do voo, tem lá um lugar para você colocar o seu celular e conectar ali para carregar, porque está mudando, entendeu? Então, tudo está mudando. Assim, a tecnologia está muito presente, entendeu? E o processo também... Por que será que eles mudaram, né, esse atendimento do avião, né? Eu falei assim, olha só, porque realmente ninguém usava mais a televisãozinha, todo mundo ficava no celular. E daí eles falaram assim, se a gente trazer a internet para dentro do voo, né? Então, e assim, antes o que era fantástico, a gente estava imaginando, se for um sonho, hoje é somente esperado. A sociedade já está contando que o serviço seja assim, né? Contando que todo mundo entenda a sua necessidade. Porque todo mundo já está nesse contexto, né? Iniciativa privada, as empresas, e o governo tem que acompanhar, tem que entender. Pode ir lá. Pode passar. Agora vamos lá, né? Por onde começar? Essa é a grande pergunta. Por onde começar? Como que a gente começa com tudo isso? Pode passar, Rogério. Né? Tendências de inovação. Né? Veja algumas tendências de inovação. Essa aqui também pode passar, Rogério, também vi lá na aula do Washington. Busquei lá na aula dele, e eu vou pedir para ele também aqui para a gente fazer um ping-pong, né? Que é bom que ele vai acrescentando, né? Mais contextos. Mas eu achei muito interessante a hora que eu estava olhando a questão das aulas dele, que ele fala muito dessa questão, né, da inovação no serviço público, e na questão do empreendedorismo também no serviço público, e para a gente fazer essa ligação, né? E ele trouxe esses 6 itens, tópicos lá, que eu achei super pertinente e legal. Eu falei assim, não, vou ter que falar sobre isso lá, que é a convergência da força de trabalho humano em robótica, né? Essa digitalização, essa automatização, esse atendimento digital, virtual. A escalabilidade do governo, né? Antes a gente atendia 1.000 pessoas no dia, hoje a gente tem a possibilidade de atender 100.000, né? Com a questão de escalabilidade, a participação da colaboração do cidadão, né? A importância de trazer o cidadão para colaborar junto, customização e personalização dos serviços públicos, aceitação dos riscos e experimentação dessas ideias,
E aí, ó, eu falei dos processos, o redesign dos processos burocráticos e da gestão pública. E daí eu vou jogar a bola de novo para você, Washington. Vai lá que essa aula é sua. Bom, gente, são tendências. Quando a gente fala de tendências, é assim, a gente pode sempre estar do lado de dentro da tendência, ou seja, sendo um agente partícipe do processo de evolução organizacional. A gente pode ser um telespectador, né? Assistir, apontar, depois lembrar, falar, cara, eu vi tudo isso acontecer, mas tipo, não me envolvi em nada. Ou você pode ser atropelado por essas mudanças, né? Que grande parte dos colegas, eu não concordo com isso, e você concordando ou não, você vai ser atropelado por essas mudanças, porque elas são inevitáveis. E uma das coisas muito polêmicas, né? Depois eu vou mandar o link aqui de um artigo que eu publiquei, onde eu fiz um estudo sobre o impacto da robotização, da inteligência artificial na força de trabalho. E é impressionante o que já está acontecendo e o que vai acontecer, né? A gente tem que se antecipar. Então, cada vez mais o ser humano ele vai ter que conviver com a máquina, né? Vai ter que dividir o seu trabalho com a máquina. Alguns defendem que há um consenso mundial, né, internacional, de que até entre 40% a 50% dos trabalhos que são feitos hoje não vão existir nos próximos aí 15, 20 anos, ou seja, vão deixar de existir e vão surgir vários outros tipos de trabalho. Por exemplo, agora se fala de uma pessoa que vai elaborar o texto do chatbot. Esse tipo de função não existia alguns anos atrás, ele passou a existir. E as pessoas cada vez mais vão interagir, isso é um fato. O índice de robotização vai liberar um pouco o trabalho humano com atividades manuais e que são parametrizáveis. Então, um cara que pega um processo, checa no computador e leva um processo para alguém, esse tipo de trabalho, ele está em extinção. Ou seja, aí nós estamos vendo aí com o Sigadoc ou qualquer outro sistema que se utiliza, não precisa mais desse trabalho de alguém pegar um processo físico, receber, ir lá, levar, ou seja, esse trabalho não vai precisar ser feito mais. Em contrapartida, surgiram novos outros trabalhos que vão estruturar ali o Sigadoc, etc. Tal. Então, existe de fato uma preocupação mundial com respeito a isso, porque nós fazemos concurso público para servidores que ele entra para aquele cargo e a gente tem uma inflexibilidade no plano de carreira do camarada. Então, ele só pode fazer aquilo, senão desvio de função, etc. Tal. Mas o mundo que a gente pinta, aí que os futuristas pintam no futuro, aí à frente de nós, né, é um futuro muito como eu posso falar, dinâmico. Então, as coisas são muito dinâmicas. Então, se fala de carreiras, inclusive, no futuro, que pode se adaptar ao longo da sua jornada no governo. Porque em 30 anos de serviço público, um servidor que fica 30 anos de serviço público, ele vai ter que se reinventar várias vezes para ele se continuar útil, produzindo, entregando. Então, não cabe mais uma mente, né, de trabalhadores no setor público que, não, eu concursei para fazer isso aqui, então só faço isso, não quero aprender nada disso, quando eu entrei, não entrei para fazer isso. Então, esse tipo de fala, de polêmica, até polêmica isso aqui, né? Mas isso se fala muito, que a gestão de pessoas tem que trabalhar muito, né? E, gente, a gente vai, se você analisar os números, pega lá os prêmios da ENAP, quando a gente vai para a transformação digital, o tanto de pessoas o tanto de otimização de pessoas que a gente atende a mais com a mesma quantidade de servidor público, é absurdo a quantidade de atendimentos que aumenta, e o custo ele diminui muito, muito mesmo. Você pega aí o contrato de PPP do Estado, né? Eu não sei de cabeça, mas é algo entre 13 a 15 reais que se pagava por atendimento físico de um cidadão que ia lá para tirar uma identidade. Quando a gente vai para o digital, isso aí cai para centavos, né? E a gente atende muito mais. Então, esses são alguns dos desafios que estão colocados aí no fundo, né? Para a gente pensar. Isso tudo envolve, o que eu quero chamar a atenção, acho que tanto eu quanto a Janine, é que nós somos os agentes, nós estamos aqui falando de inovação, que vão estar
ou assistindo, ou sendo atropelados, ou está no processo de mudança, né? Eu espero que nós estejamos como agentes de transformação aqui, mas, de fato, é um desafio para trabalhar a cultura organizacional. Esses são os pontos aí que eu queria ressaltar, Janine. Ok, obrigada. Acho que foi a última parte que eu colei lá de você, tá, Washington? Tá. Vamos lá, pode passar, Rogério. Bem, eu trouxe aqui, eu vi que eu consegui ler poucas perguntas, né? Enquanto eu estava falando, veio o chat. E eu vi que algumas coisas vão ser respondidas aqui, outras depois eu deixo para as horas de perguntas, né? Mas, assim, no mestrado que eu acabei de fazer, eu fiz uma proposta de como fazer esse trabalho, né, por onde começar. Esse aqui é o primeiro passo, por onde começar mesmo. Eu tive à frente, né, na MTI, do setor comercial. Então, lá no setor comercial da MTI, é onde o contato que a MTI tem com os órgãos. Inclusive, Sandro era o meu chefe, né, Sandro? Ele, na época, ele era gerente da unidade e eu estava como gerente de inovação lá. E daí, né, e depois também eu assumi como gerente da unidade e tive essa aproximação mais com os órgãos. E, assim, às vezes, não todos, tá? Mas, assim, muitos dos serviços que nos procuravam, a preocupação dos demandantes do órgão era uma preocupação, assim, no olhar dele. Ele falava qual era a dor do cidadão, no achismo dele, não que ele esteja errado, mas será que aquilo era só aquilo, ou era aquilo mesmo, a percepção dele, né? E geralmente o que a gente percebia lá, que as pessoas que iam conversar com a gente, nem sempre, mas assim, em alguns momentos, era o pessoal que realmente não estava lá na linha de frente, que não tinha um contato mesmo com o cidadão, ele era uma pessoa sabia, conhecia o todo, né? Uma visão mais sistêmica, mas assim, a dor do cidadão mesmo, será que era aquela mesmo que ele estava dizendo que era? E daí, em alguns estudos, eu comecei a ver o que o mundo estava fazendo e o que o governo federal estava fazendo. E, assim, li muitas coisas super legais, assim, mas eu vejo que a gente ainda precisa de um processo de cultura, de amadurecimento, né, para chegar lá, mas a gente tem que começar. A gente tem que começar, de alguma forma. E daí a gente tem as questões, né, de engajamento do cidadão, a questão do desenvolvimento centrado no cidadão, né, do governo centrado no cidadão, realmente fazer, que a gente antes tinha aquela questão da TI, né, do governo para o governo se estruturar para poder atender o cidadão. Agora não, é o governo para atender o cidadão mesmo, né? Então a gente está passando por essa evolução, e é uma evolução que está acontecendo isso não só para o governo, nas empresas também. Antigamente, as empresas investiam em sistemas internos para eles se atenderem, se estruturarem, se coordenar, questão contábil, financeira, estoque. Mas hoje você vê que a preocupação das empresas também é se preocupar no como atender, né, o cidadão também, o cidadão não é, né, o seu cliente. Então, eu fiz um modelo, mas isso aqui é uma proposta, né? E no caso, assim, ela pode ser evoluída e amadurecida. E assim, a gente passou por essas fases. E a ideia seria, quando fosse desenvolver um serviço público, né? Melhorar o processo dele, digitalizar, tentar fazer esse trabalho. Ah, mas Janine, quanto tempo leva para fazer tudo isso aí e para a gente depois qual que é o tempo de terminar isso para depois desenvolver um serviço? Não vai demorar muito? Entendeu? Eu tenho uma percepção também, isso eu acho que vai ser mais uma segunda linha de pesquisa, mas tem na literatura, tá? Que o retrabalho no desenvolvimento, quando você vai, né, fazer o desenvolvimento de um sistema, o retrabalho dele, né, as correções, são gigantes. Então, às vezes, e assim, o que eu percebia muito lá quando estava de frente com o comercial, é que o cliente ele começava a pensar no sistema à medida que ele ia vendo os protótipos.
Ele viu o protótipo e disse, mas e se fizesse mais não sei o que lá? Mas esse negócio poderia fazer assim, assim, assado. E o retrabalho, às vezes, de refazer tudo isso, gerava mais tempo, né? Do que, às vezes, a gente poder pensar em desenhar, estruturar, fazer uma análise de requisitos mais reforçada, né? E depois testada, validada, criada junto com o nosso cliente, né, com o cidadão. E quando fosse desenvolver, é uma questão mais assertiva e teria um tempo de desenvolvimento menor, né? Mas isso aí é só na literatura que eu encontrei, falando que realmente tem esse ganho no desenvolvimento. Mas lá na MTI eu espero que a gente inicie também, já vai ser minha próxima pesquisa, para ver se realmente esses processos, né, de madura que a gente faz, de escutar o cidadão, vai diminuir, vai aumentar a efetividade final do serviço público digital, né? Então, daí assim, eu vou passar rapidamente, que acho que meu tempo tem quantos minutos? Uns 10 minutos? Mas seria legal, isso aqui acho que daria uma hora só falando sobre isso aqui. Eu sei. Quando a gente olha para esse ciclo, eu acho que o principal, um grande desafio, né, um paradigma na cabeça nossa, servidor público, é o seguinte: quando você olha um ciclo desse aí entre planejamento, inspiração, definição, cocriação, prototipação, teste, nós, servidores públicos, especialmente nós, área de planejamento, nós já estamos habituados com alguns prazos. É o quê? Plano para 4 anos, PTA é para o próximo ano. Então, na cabeça do servidor, já existe um pré-conceito no sentido assim de planejar. Fazer isso aí é 1 ano para fazer. Fazer isso aí é 4 anos. Você vai para um professor universitário, ele vai fazer qualquer tipo de projeto, ele já fala, é 2 anos. Tudo é 2 anos, porque todos os editais, os projetos são para 2 anos. E quando a gente mostra isso aí, o que a gente está falando é que, e os métodos ágeis, a inovação, a gente está falando de fazer isso em 1 mês. É fazer isso girar essa roda aí uma vez a cada... Você girou 1 mês, prototipei, fiz o MVP, joguei na rua, deu errado, refiz de novo. E como fazer isso de maneira ágil, célere, assim, como o setor privado acaba fazendo, né? E algumas áreas públicas, setores públicos já estão conseguindo fazer isso de forma mais ágil dentro da área pública. Então, a gente tem que trazer essa quebra de paradigma de que a gente tem que fazer um ciclo longo, perfeito e para pôr na rua. Então, a gente está fazendo um desafio aqui, que é o Outubro Movimente. A gente planejou ele em 2 semanas. A gente jogou no ar, estamos fazendo esse mês. Não é o perfeito, mas é o que deu para fazer, e a gente vai melhorar em cima dele, e depois nós vamos fazer outros. Então, o planejamento do Estado não consegue acompanhar esse modelo de inovação. Então, a gente tem que trazer mais essa mudança de tempo, né, no nosso paradigma de atuação no dia a dia. Isso mesmo, ó, e não sei se vocês percebem esse ciclo que tem ali em amarelo, essas setas, que por mais que ele tenha uma ordem a seguir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são as etapas, é mais para a gente pegar, porque a gente está no processo de cultura mesmo, né? De passo a passo. Depois, isso aí pode virar, essa sequência não precisa ser tão seguida, né? E ela também é um ciclo. Pode ser que passe, chega no teste, validação, não passa, vai ter que rodar de novo, vai ter que planejar de novo, vai ter que inspirar de novo. E às vezes vai cocriar, vai direto, daí chega na cocriação, levantou uma outra demanda, vai ter que voltar ao planejamento. Então, isso aí não é uma ordem. Mas assim, eu vou falar um pouquinho de cada etapa dessas, para a gente entender um pouquinho o processo. E depois a gente tá o que eu falo que é o grande, assim, o primordial para um processo dele ser ágil, como você falou. Ser ágil, a gente conseguir fazer isso aí rodar em 1 mês, né, dependendo do serviço, é a gente realmente fazer a V1, V2, ver o tempo, né, colocar isso num cronograma e ter a participação de todos sempre envolvidos, principalmente da alta administração. É muito importante a pessoal da TI que vai fazer o desenvolvimento estar envolvido também. O ideal é que eles estivessem envolvidos principalmente na fase de inspiração, mas eu sei que é muito difícil, né? Mas na cocriação seria meio que obrigatório, né? E sempre o pessoal da administração também, porque ali
A hora que chegar uma dúvida, uma repaginação, um refazer, já temos o processo para decisão ali na hora, né? Não precisa esperar 2 semanas para consultar, né? A CIO, né? Do dono do problema. Uhum. E a outra questão, sim, que é uma questão que eu não entrei nesse ciclo, é a questão da demanda. Quem que define a demanda? Entendeu? Essa demanda, quem que define? Que daí entra lá naquela questão que eu falei. A gente escuta o cidadão, a gente vê quais são as reclamações dele, as maiores reclamações dele, qual que é a priorização de quais são os serviços que vão entrar para serem o primeiro, o segundo, o terceiro, né, dessa transformação digital. Quem que realmente é um serviço que seria bom para o Estado ter, geralmente, tá? Isso é uma coisa, não é aqui no Estado do Mato Grosso, é uma coisa que acontece muito. Geralmente, os primeiros serviços que são transformados são serviços que são arrecadadores, né? Que tenham, né, uma arrecadação. E a gente tem que... E o cidadão, né? E os serviços que são para realmente atendimento do cidadão. A questão... Eu vou dar um exemplo aqui, a questão de vacinação. Eu fui vacinar minha filha, e daí eu falei assim, vou brincar, vou fazer esse teste aqui, essa inspiração, eu mesmo, para vacinar minha filha. Daí eu fui num posto de saúde, vi lá, tem uma lista, né, que falam que segunda-feira tal posto tem essa vacina, segunda-feira tem... E tinha uma escala lá, eu vi um posto que ia ter tal vacina. Eu tenho carro, fui lá com minha filha para vacinar, cheguei lá para vacinar, a gente está com a vacina aqui, mas essa vacina, quem vacina, só uma enfermeira tal, e ela faltou hoje, então hoje a gente não vai poder vacinar, mas tal posto está tendo essa vacina, pode ir. Olha que eu olho para trás, tinha mais 2 pessoas também com filho, só que elas não tinham carro. Elas pegaram um ônibus, sei lá se tinham condições, né, financeiras e qualquer dificuldade de ir. E eu ofereci carona para essas 2 mães com as crianças, e a gente foi no outro posto vacinar. Chegou lá no outro posto, deu tudo certinho, vacinou. Mas assim, a gente olha, né? Olha a dor do cidadão, porque era para ter lá aquele serviço disponível. Será que isso não poderia ser divulgado, né? Será que não teria como ser consultado, caso tal? E daí depois eu fiz uma pesquisa, às vezes, assim, o grande problema, às vezes tem manutenção no imposto de vacinação, uma reforma, alguma coisa, simplesmente o serviço é suspenso, mas a informação que está lá para o cidadão é aquela estática, né? Está falando que aquele posto tem aquele tipo de vacina naquele dia. Então, isso é só um pequeno exemplo de uma dor, né? Teve outro exemplo que eu posso dar de uma dor que eu vivenciei, foi até da farmácia de alto custo, onde a gente foi, realmente escutou lá o pessoal da farmácia de alto custo, não sei se tem alguém aqui que participou desse projeto, para tentar identificar qual que era o verdadeiro problema deles. E eles falaram, não, a gente acha que tem que ter isso, e tem que estruturar isso. E a gente fez uma entrevista com o cidadão, a gente foi lá realmente ver. O grande problema, a grande dor do cidadão, a gente verificou que não tinha nada a ver do que se tinha se levantado no princípio, né, com o pessoal que achava. É lógico que também eram dores existentes, mas tinha outras dores que foram identificadas nessa fase de inspiração que eu estou chamando aqui, né? Então, vamos lá. A gente passa uma fase de planejamento, vou falar rapidinho, que eu estou vendo que o meu tempo está... Rogério, passa aí, estou ficando aqui para passar. Vamos lá, vamos rapidinho. A questão do planejamento que eu coloquei aí, realmente, pode passar, Rogério, é a questão da gente identificar a proposta de valor, né, daquele serviço. Qual que é a proposta de valor que eu identifico e tentar ver com o cidadão as reclamações, tentar buscar com ele. E eu coloquei aí como se a gente desenhasse um canvas, né, daquele serviço, tentando enxergar as dores e os remédios, né, de como que poderiam ser atendidos. E realmente identificar todos os atores que existem, qual que é a finalidade, as leis envolvidas naquele serviço. Uma das grandes questões na área de desenvolvimento também é que a gente se esbarra muito em legislação. Então, às vezes, um sistema para, né? Está sendo um serviço para, porque tal de legislação não permite alguma coisa, a gente esperar alguma coisa acontecer. Benchmark, será que esse serviço já não existe em algum lugar? Entendeu? Será que a gente, em vez de fazer ele do zero, será que a gente não pode fazer uma parceria com algum estado, algum lugar que já existe esse serviço, que está atendendo banho, a gente faria só
né, uma melhoria, uma adaptação do que existe aqui, ou até mesmo a gente copiar, né? A gente não reinventar a roda, não fazer a roda, mas realmente a gente aprimorar o que tem já existente, né? Analisar toda essa questão dos atendimentos também, como que é hoje o atendimento, onde que eles são feitos, deixar muito bem claro a questão da carta de serviço que está saindo hoje do Estado, né? Onde que é que aquele serviço, né, é feito, quais são os canais de atendimento dele. E dois pontos muito importantes é fazer um planejamento e pensar, depois que rodar o serviço sair, ele virar um serviço público digital, como vai ser a divulgação desse serviço. A gente tem serviços aí, mas a sociedade não conhece. Ela acaba conhecendo se ela só acaba sendo direcionada ou obrigada. Por exemplo, o Detran agora fechou, né, as portas. Então, quem queria fazer qualquer serviço tinha que ser pelo meio digital. Então, isso que foi o indutor. Mas teve essa divulgação, a gente tem que sempre preocupar como que vai fazer a divulgação. E como vai ser a gestão disso. Em quanto tempo a gente vai ver as reclamações, o que está rodando, o que está atendendo. Então, deixar isso tudo planejado já, uma rotina, um cronograma, que a cada trimestral ou semestral vai ser feito um replanejamento e uma evolução, né, desse serviço. Essa fase de inspiração é realmente a gente pegar tudo que a gente levantou nessa fase de planejamento e ir para a rua mesmo e ver se realmente o que a gente pensou, levantou, entendeu e acreditou que era o que precisava esse serviço é realmente, né, o que o cidadão faz. Aí é uma parte de a gente fazer os cenários, entrevistas, a gente já tem várias metodologias, uma que é mosca na parede, fica lá sentadinho observando, né, o serviço acontecer, você ser ir lá e ser como que fala? Um servidor oculto, né? Usuário oculto, isso. Usuário oculto do serviço. Você também tem deficiência visual, eu sou uma pessoa idosa, você colocar um peso na perna, entendeu? É uma coisa que foi reclamada muito na questão da farmácia de alto custo, era o acesso complicado que tinha até chegar lá, não tinha nem lugar para sentar, para esperar, ficava na chuva, no tempo, não tinha nem... Então, assim, essas preocupações também não é só a parte de tecnologia, né, do atendimento, né? É enxergar o serviço como um todo. A gente brinca que é calçar os sapatos do usuário, né, Janine? É vestir a roupa do usuário, é sentir o que ele sente, é pensar como ele pensa, para você entender se realmente aquilo vai atender o anseio dele, vai facilitar ou vai dificultar, não, muitas vezes. Isso mesmo. Daí a Janine, gente vai fazer uma pergunta sobre... Já tem uma pergunta, você já podia responder, que foi feito lá atrás. Perguntaram como fazer para ouvir o usuário do interior do estado, porque muitas vezes está sendo pensado aqui no serviço que é para atender todo o estado, são 141 municípios, né, em lugares bem distantes. Como fazer? Foi perguntado aqui atrás, como fazer para ouvir o cidadão no interior? A ENAP, ela fez um serviço para o Conect SUS, né? E realmente eles pensaram nisso também. Eles trabalharam, né? Eles têm um laboratório de inovação, eles trabalharam no modelo parecido, não lembra bastante isso. E na fase de inspiração deles, eles fizeram isso, né? E eles visitaram vários pontos para sentirem essas dores, né? O interessante, acho que passa mais um aí, Rogério. Acho que eu coloquei essa tela daqui aí, ó. O mapa de insight que eles fizeram, e eles acharam umas coisas interessantes, coisas que a gente nem imaginava. Como a gente está no processo de aculturamento, né? Geralmente é mulher que faz o agendamento, faz alguma coisa para o serviço, para o pai, para a mãe, né? Ou para o filho. Então, assim, a tendência do cuidado com a saúde sempre é mais feminino. Então, geralmente, assim, não adianta você colocar que a pessoa mesmo tem que fazer esse agendamento, ter o seu acesso lá no... E, geralmente, ele elege alguma pessoa da família que tem uma intimidade maior para estar operando, fazendo agendamentos, né, no aplicativo. Outra coisa muito interessante que eu levei, que eu achei, assim, de todo esse resumo aí, legal seria passar por toda essa estrada, né? É que eles falaram assim, que o cidadão ainda tem a necessidade de ter o papel que realmente ele agendou aquele serviço.
Ele não consegue acreditar, né? Não, seu serviço está agendado, sem ter um papel, porque ele quer chegar lá no balcão e mostrar, eu agendei, se alguém falar que não agendou. Então, sempre a necessidade de querendo a gente fugir do papel, né? Mas tem que ter essa necessidade de uma impressão, uma geração de um protocolo, de um papel que algumas pessoas têm essa necessidade. Então, alguns insights que eles foram levando. E vocês podem ver, eles foram em várias cidades. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Goiânia, em umas, acho que é Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro. Então, eles pegaram várias cidades com vários tamanhos e tentaram fazer, né, esse mapa de insight em vários locais para poder entender realmente a necessidade do cidadão. Pode passar, Rogério, que eu vou dar uma acelerada aqui. Essa definição é uma etapa que eu quase não encontrei. Eu encontrei, mas assim, na literatura, mas que eu acho que para a gente, no momento que está, é muito importante, porque assim, a gente levanta muitas coisas, faz um diagnóstico daquele serviço, né? A gente valida o problema, realmente aquele problema que foi colocado no planejamento não era aquele, a gente acabou virando um outro problema, mas assim, no Estado a gente ainda tem uma necessidade de definição, de uma aprovação, né, dos superiores, né, de um secretário, de um coordenador. Então, a equipe de inovação, ela tem que fazer essa definição, esse alinhamento. Qual que é o alinhamento de tempo, de recurso necessário, entendeu? Vamos fazer, qual que é o tamanho dessa V1 que a gente vai fazer? Então, assim, a gente vai fazer o serviço, temos 1 ano, 2 anos para fazer um ideal, ou não, eu quero que em 2 meses saia alguma coisa, em 1 mês saia alguma coisa. Então, a gente vai fazer ver o tamanho, que vai fazer um escopo mínimo do que vai ser trabalhado nisso. Para a gente ir numa fase de cocriação. O que é essa fase de cocriação? Lá na fase de planejamento e inspiração, a gente desenhou alguns perfis de usuários, né? A gente tem que trabalhar muito com extremos, né? Alguém que é muito alfabetizado digitalmente, que a gente não pode fazer um serviço muito pobre, ou muito longo, muito simplório, que acaba deixando muito passo a passo, né? Que acaba alguém que tem uma alfabetização digital, fala assim, não, é mais fácil ir lá no balcão do que seguir esses passos aqui. Ou também uma coisa muito alto nível, que quem não é alfabetizado digitalmente não conseguiria operar. Então, é bom trazer nessa cocriação pessoas com esse perfil, né, de várias idades, de vários engajamentos. Mas aí tem um grande problema, né? Como engajar as pessoas? Eu fiz um processo agora, um projeto de grávidas, e lá no processo de inspiração, quando a gente foi fazer as entrevistas, a gente começou a a gente vai fazer um processo de cocriação, você pode participar? A gente já foi tentando, né, engajar algumas pessoas chaves, fazendo os convites lá no processo de inspiração. E todas aceitaram participar nessa fase de cocriação. Nessa cocriação é colocado todos os problemas, é feito várias experiências, e é realmente para todo mundo fazer um brainstorm, estruturar ideias, desenhar um protótipo de baixa fidelidade, que a gente fala, protótipo mesmo, desenhar no papel, como que acha que deveria ser o serviço, tá? Tanto o serviço digital como não digital, né? É uma fase de brainstorm mesmo. A prototipação já é uma questão já de média fidelidade, começa a já entrar com uma questão já de desenvolvimento, né? Trazer já os desenvolvedores e já fazer algum protótipo, mas um protótipo, um MVP bem básico, um protótipo bem simples, onde a gente vai testar ele minimamente entre as pessoas que estão envolvidas ali perto da gente. Não precisa ser com um cidadão mesmo. Aí tem um outro problema ainda, que aconteceu nas minhas experiências, acho que nas suas também, porque quando a gente vai tratar com inovação, sempre chama muita atenção do político, né? Porque ele fala, poxa, Sim. Isso aqui vai dar um impacto político muito grande. E ele não permite a gente testar antes de escalar, né? E aí chega o político, quando se apresenta, e fala, não, vamos fazer isso para os 141 municípios, vamos fazer... E aí é onde que dá o BO, porque às vezes o serviço não está pronto ainda para escalar, né? E aí a gente tem a mania de ceder, né? Falar, poxa vida, então vamos lá. E lança tudo e não funciona, daí já foi. Então a gente tem que fazer isso, né? Prototipar e lançar para um grupo de técnicos,
melhorar, saber que vai dar errado a primeira versão. A ideia não é não dar errado, é saber onde que vai dar errado, porque é certeza que vai dar errado. Mas identificar o erro e melhorar, né? Então a gente tem que ter muito claro esse ponto também, esse risco nessa fase aí. Essa parte de prototipação, assim, ela é realmente evitar a economia de tempo, de recurso, né? É muito importante no processo. E o teste de validação, que é realmente ir testar, né? E daí já ir testar. Na prototipação, ele é testado minimamente, né? No processo que eu pensei e estruturei. E daí o teste de validação realmente com o cidadão seria ele já, né, com essa primeira peneira, já melhorado um pouquinho, e daí realmente no campo, no cenário real mesmo, né? Ir lá no cenário e fazer com os cidadãos, fazer eles fazer aquele serviço, coletar as informações, ver se realmente o que funcionou, se o botão está enxergando onde que é para estar, se ele entendeu a informação que a gente está. E eu coloquei numa exemplificação aqui dessa roda, né? Esse ciclo de um serviço público digital, mas isso serve para qualquer coisa. Pode ser um serviço público de atendimento, pode ser para desenho de um processo, né? Pode ser para um app, para um serviço público realmente, né, digital. Então, assim, esse processo, essas etapas aqui, elas não são criadas, ela é uma metodologia que realmente vários laboratórios de inovação estão utilizando, né? E assim, não tem nada muito engessado, tem que ser assim. Na verdade, é um processo que vai sendo agregado, evoluindo, e assim, é um processo de cultura também. O início vai ser complicado, poucas pessoas, vai ser difícil trazer o cidadão para dentro dessas fases, mas é um processo de amadurecimento. E eu falo assim, essa questão da visibilidade política, Washington, né, que você colocou, tem também uma visibilidade que a gente tem que colocar, né? Assim, imagine lá até o governo falar assim, olha, o governo está escutando o cidadão, né? Olha a publicidade disso para desenvolver o serviço. Realmente está querendo, o governo tem interesse de entender a dor e trazer um valor público para o cidadão, está escutando o cidadão para fazer essa transformação, né, digital, que é a melhoria do serviço público, né? Digital vem aprimorar. Eu acho que tem mais, acho que acabou, né? Ai, até fiquei... Faltam 5 minutos, Janine. Deu uma acelerada. Acho que tem 5 minutos. Vou aproveitar para falar as perguntas as aqui. Perguntas? Eu quero engajar o pessoal para ajudar. Vamos fazer um laboratório de inovação, não precisa nem ser... Todo mundo aqui, vamos rodar um serviço aí, escutar o cidadão, fazer uma experiência, sair para a rua. Quero achar candidato aí. Então vejam que nesse ciclo que a Janine passou, né, existem inúmeras técnicas, ferramentas e processos, né, que precisam ser transferidos para as pessoas que vão fazer inovação. Não achem que inovação vai acontecer por um setor central do governo, que vai inovar o governo. Não é. Inovação vai acontecer com quem tem lá de frente com o cliente, com o cidadão, com o usuário, quem está nas pontas aí. Agora, eu acho que o que não pode ter da parte dos inovadores é um interesse fake pela resolução, desde que não gere nenhum desconforto para mim no setor público, né? Então, existe isso também. Então, a galera que vai inovar, daí na hora que precisa gerar algum desconforto dentro para poder privilegiar o atendimento ao cidadão, né? Aí não, aí o cidadão tem que se adaptar para poder manter a nossa zona de conforto. Então, é um desafio isso. A gente realmente tem um interesse genuíno para ouvir, para resolver o problema. Na verdade, precisa ter uma geração de inovadores, de intraempreendedores que realmente estão comprometidos a provocar essas pequenas revoluções, né? E por isso que vocês estão aqui, né? A gente espera que a inovação, a gente sempre brinca, né, Janine, que a inovação ela é contagiosa. Cuidado, que você pode ficar contaminado. Você pode ficar contaminado. Depois você pega gosto pelo negócio, é difícil você sair.
Então, porque é altamente motivante ver alguma coisa ser transformada e você ver que o seu trabalho agregou na melhoria de vida das pessoas, né? Isso torna a vida mais bela, mais satisfatória. Então, inovar é muito bom, mas tem os seus desafios. Aí eu vou colocar a primeira pergunta aqui, que é da Fernanda Abelha. Ela perguntou o seguinte: Janine, processos são realizados por pessoas, ok? E vemos um mundo para a solução mais ágil dos problemas dentro das organizações. Lá no operacional, mas lá no operacional nós encontramos muita resistência ainda. Como vocês enxergam esse desafio e as ciências comportamentais no processo de inovação? É a pergunta dela. Então, eu queria aqui ter um vídeo, que eu até tentei achar na internet, que eu assisti, eu esqueci o nome dele agora, fugiu, que ela é da Elo Group. Ele tem um vídeo. O processo cultural é assim, ele começa de uma pessoa, daí que tem que trazer outra pessoa, que vai trazendo outra pessoa, e a hora que você vê, tá todo mundo contagiado. E a gente, assim, tem que enxergar nossos olhos brilhantes aí no meio, né? E vocês são eu tenho que chegar o brilho eu quero o brilho nos olhos de vocês, nesse processo de transformação, e tem que fazer com vontade, porque quando você faz com vontade, que acredita, você acaba conseguindo trazer mais pessoas. Tem um vídeo que ele é legal, assim, que é tipo como se fosse um monte de gente sentadinha, calminha, cada um conversando numa rodinha, acho que é não sei, num campo, assim, numa praça, e de repente uma pessoa levanta e começa a dançar enlouquecidamente, e todo mundo que estava sentado ali, olhando, conversando, quietinho, assim, olhava assim, nossa, que isso é louco ali, dançando. Tem um vídeo que é muito legal, acho que várias pessoas aqui acho que já assistiram. E, de repente, esse cara tá tão divertido, acreditou tanto na dança dele, na alegria dele, que pareceu mais um louco e começou a dançar com ele. E daí virou dois loucos dançando e o povo cochichando, falando, olha aqueles lá, tudo louco, acreditando que vão conseguir mudar o governo, né? Olha lá, lutando contra a maré, não vão conseguir. Não é assim que a gente pensa? Faz assim, é até legal que eles estão propondo, mas nunca vai dar certo. Olha, quero ver as dificuldades que eles vão encontrar. Daí, de repente, quando você vê, já tem 5 loucos acreditando naquilo, né? E a hora que quando começa a ter 10 loucos acreditando, aquilo ali o povo fala assim, nossa, que legal que o povo está fazendo, né? Tá dando certo, olha lá, vamos dançar também, olha como estão divertindo, estão rindo, estão se envolvendo, e a gente aqui sentado, deixando o tempo passar. Então, acho que assim, é um processo de engajamento, é um processo de cultural, mas tem que começar. Tem que ter um start. Nem que um louco só dançando no meio da multidão. Bem nessa linha do que a Janine está falando, né? Existe uma curva de um pesquisador chamado Rogers, que ele diz o seguinte: 2,5% das pessoas vão engajar no processo de mudança. Isso. Você tem esse gráfico aí? Eu acho que eu devo ter aqui, mas não vai compensar eu procurar ele agora. Muito legal. Mas, assim, 2,5% vão engajar no processo de mudança, porque tem um perfil já mais aberto para o processo de inovação. Eu chamo essas pessoas de intraempreendedores. São pessoas que conseguem ver além do seu tempo, né? São visionários, estão vendo, falam, isso vai acontecer essa mudança, eu vou participar dessa mudança, então eles se antecipam, né? Isso vale também para o processo de consumo, são pessoas que acabam consumindo as tecnologias antes, etc. E tal. E existe um fator antropológico que a Janine falou, né? Que é o seguinte, esses 2,5%, eles vão superar as resistências, né? Eu lembro, Janine, quando eu comecei a trabalhar o tema do meu mestrado, a mudança no setor público através do intraempreendedorismo da inovação. Alguns professores, não foram todos, mas alguns chegaram para mim e falaram, posso falar com você no canto? Sou servidor público também, estou aqui há 30 anos no serviço público, há 20 anos. Não faz isso com o seu mestrado, você vai dedicar tempo para um negócio, você não vai conseguir mudar. Eu tive isso também. Assim, o próprio professor, né, falando assim, cara, não mexe com isso, mexe com mudança, com inovação do setor público, cara, não dá certo, eu já tentei aqui. Então tem aquela coisa toda, né? E de repente eu estou aqui numa área que foi criada, convite do Sandro, para trabalhar inovação. Aí
aí os próprios professores que tentaram me persuadir a parar de pensar nisso, hoje fala, cara, o que você precisa de ajuda? Vamos aí. Então você vê, eles já engajaram, ele já mudou a concepção, ele falou, opa, peraí, pode ser que realmente isso vá dar bom, né? Então, não é fácil, o processo de inovar não é fácil, não podemos iludir todo mundo aqui que é um mundo de fantasia, tudo vai ser fácil você fazer mudança, é um grande desafio, exige energia, exige paixão, exige um olho brilhando, uma convicção do que você está fazendo, mas o que eu posso falar, né, por experiência de alguns, e vários de vocês já empreenderam projetos e que foram difíceis, mas que no final deram resultados, é que no final tudo isso vale a pena, tudo fica pequeno perto do processo. Então eu acredito na mudança a partir de inspiração. Não precisamos de todo mundo para mudar o governo, nós precisamos de alguns doidos que queiram se colocar como advogados daquela causa que eles querem defender em qualquer área de política pública e vão para cima, recebem ferramentas para fazer isso e as mudanças vão acontecendo. Outra coisa, eu acho que é muito importante, o processo de inovação, você não existe errar, entendeu? Você tem que, na verdade, tentar acertar, né? E nem que isso você erre 50 vezes. Você não pode nunca desistir. Então, você tem que reler o porquê que errou e analisar e fazer. Então, esse processo de inovação, ele não tem um tempo certo e nem... Não é que você vai fazer o ciclo, né? Vai fazer como deve ser e vai dar certo. Então, assim, você tem que se permitir ao erro. E, às vezes, com o erro, pode surgir uma outra ideia e realmente vai ser disruptiva do processo, né? Que acaba, às vezes, ajudando até um outro problema que nem estava sendo trabalhado naquele momento. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E outro ponto que eu acho que vinhou alguns comentários aqui, eu acho que ficou bastante acentuado na sua fala, é importante mesmo na fala, é sobre essa questão da experiência do usuário mesmo, né? A Isabela até comentou aqui sobre a lei, né? Sobre a legislação, falando que realmente a gente precisa fazer com que não seja apenas uma lei, um papel, mas seja realmente uma prática, né? A questão da participação do usuário na prestação de serviço, não só na hora de elaborar, né, Janine, a política, mas na hora de ouvir também, o cara, está dando certo, pode melhorar, qual que é a sua satisfação com isso? É uma cultura que no privado é muito comum, no setor privado, no setor público ainda é resistência, não é? Então, na verdade, assim, nas experiências que eu comecei a ver sobre referentes dessa, né, a transformação digital, e daí eu li bastante coisa sobre governo, né? Um governo inteligente, na verdade, é quando ele traz o cidadão para trabalhar no serviço público e ainda ser monetizado por isso, né? E assim, um governo, são vários, vou dar um exemplo aqui, o Waze, né? De uma certa forma, ele faz o serviço público, ele avisa o cidadão onde está o trânsito, de como que está funcionando, né? Ajuda na questão da cidade, uma cidade inteligente, e daí tem vários exemplos. Tem várias experiências que colocam, hoje em dia, o celular na palma, né, na mão de todo mundo, tem vários sensores, e com esses sensores a gente consegue melhorar diversos serviços. Com a chegada agora do 5G também, né, que a gente vai colocar coisas falando com coisas, né? Vamos ter mais interação humana também. O IoT, né, a internet das coisas também, que é a questão de sensores, identificar alguns serviços. E assim, um governo inteligente, ele vem com um arcabouço lá do dados abertos, uma pequena empresa pode ter acesso a algumas informações que é do governo transparente e poder trabalhar com essas informações e fazer algum serviço, alguma informação, né? E gerar isso monetizado também, ajudar o desenvolvimento do Estado. Não sei, vamos colocar economicamente, algum consultor conseguir fazer uns dados que ele tiver aberto do Estado, levar para uma cidade, identificar que tem um eixo de mercado e ajudar na economia daquela cidade. Então, assim, ou sensores também na questão de transportes. Bem, exemplos tem a mil, né?
A questão também de saúde, hoje em dia tem muita questão de pessoas idosas, lá eles falam muitas experiências, principalmente nos países europeus, a população é muito idosa, então eles têm muitos serviços, esses relógios, né, que se a pessoa caiu, emite um alerta direto para o hospital, ou para a ambulância, então eles têm ou um cuidador, ou um cidadão, fica como responsável daquela pessoa, e se a pessoa acontecer alguma coisa, né, um sensor ali do braço dele, um relógio, daí já chamar esse cuidador vai lá identificar se realmente a pessoa está bem, batimento cardíaco. Então, assim, eles estão investindo muito nessas questões de serviços também, utilizando o próprio cidadão para fazer um atendimento de saúde. Então, assim, essa evolução, mas isso é um arcabouço gigante. Daí tem também a questão de estar empresas, né, trabalhando junto com o governo, através de startups. Tem a questão de vários eventos, que são os hackathons, né, que é trazer um problema público para a sociedade resolver. Então, assim, experiências tem, né, e ideias e metodologias tem aí várias para a gente começar nesse processo cultural. Perfeito. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final aqui. Quero dar alguns recados importantes para a gente ir para a nossa conclusão e fazer alguns comentários, né? Um comentário que eu gostaria de fazer é que, lendo aqui até a fala da Aline, né, falando que a gente tem que habilitar também o cidadão para receber o serviço, não só criar o serviço. E eu acho que um ponto importante no processo de inovação e de transformação digital, nós temos que ter em conta é que o Estado não é uma empresa. Não dá para você falar, uma empresa faz assim, vamos fazer também. Por que isso é importante? Porque a empresa deixa clientes para trás. Ela diz o seguinte, eu vou prestar serviço dessa maneira, tem pessoas que não têm um perfil para consumir meu produto, meu serviço, ela vai consumir de outro. Então, se ela quiser, ela vai consumir, porque eu vou escolher prestar o serviço dessa maneira e vou nichar o meu público. Nós não deixamos ninguém para trás, né? O Estado é para todos. E isso nos dá um grande desafio, né? Quando a gente fala de acessibilidade, né, de não deixar ninguém para trás, estou falando de pensar que talvez alguma faixa de público não vai ir para o digital, né? Minha avó, eu acabei de chegar de lá, visitar minha avó, está com 82 anos, ela não vai consumir um serviço digital, ela vai no presencial. Então, é uma geração de pessoas ainda que elas não vão migrar para o digital e a gente não pode deixá-las para trás. Nós temos que permanecer atendendo a esse cidadão, porque nós não somos uma empresa. Nós temos pessoas com dificuldades ou com necessidades especiais, seja visuais, auditivas, seja de mobilidade. Como que a gente vai fazer para atender essas pessoas? Nós não vamos deixá-las para trás. Então, nós temos um desafio enquanto Estado, pensar no processo de transformação e de inovação, entender aqueles que podem ser qualificados para receber um serviço digital, e se fala muito sobre alfabetização digital, né? Eu tenho até uma ideia sobre isso. Vamos chamar nossos filhos de 10, 8 anos e fazer eles gravarem aulas. Eles vão ensinar a gente, porque eles sabem muito mais de qualquer um de nós, né? A molecada aí, que são os professores da alfabetização digital. Mas tem gente que não quer, e ele vai querer continuar indo lá e receber o atendimento presencial. É minoria, talvez? Talvez, mas a gente também tem que atender esse cidadão com qualidade, né, com honra, e a gente tem que adaptar o serviço a esse processo transitório para um governo muito mais digital, né? Eu quero fazer um desafio para vocês, alguns desafios. Primeiro, existe uma ferramenta muito prática para você desenvolver habilidades para inovar, que são as imersões empreendedoras. E nós estamos promovendo aí nesse final de semana o Hack MT. O que é o Hack MT? É uma imersão de 2 dias, onde você tem lá problemas que estão elencados e você vai misturar com outras pessoas do setor privado, outros servidores públicos, alguns que entendem de tecnologia, outros que não entendem nada de tecnologia, mas entendem de repente do problema, ou são pensadores, enfim, você não precisa ter nenhuma qualificação prévia, você precisa querer resolver um problema. E nesse tempo, tem mentores lá que vão facilitando para que você possa desenvolver esse ciclo todo que a Janine mandou em 1 dia e meio. Então, nós estávamos falando de 1 mês, mas na imersão você faz isso em 1 dia e meio.
É claro, a proporção do trabalho que você vai fazer, né, com a agilidade, com o tempo que você tem, não vai ser um trabalho, um protótipo tão elaborado assim. Mas é possível, eu sou mentor de várias imersões assim, e eu queria desafiar vocês, se eu não me engano, a vaga é gratuita. Se alguém daqui puder me postar aí o link de inscrição no chat, é o HackMT, e ainda eu acho que faltam acho que 15 vagas, se eu não me engano, até hoje cedo, para preencher. Você, servidor público, vai lá, final de semana, participar de uma imersão como essa, conhecer pessoas, ter uma experiência de inovação. Eu tenho certeza que você não vai voltar da mesma maneira. O segundo ponto é que nós estamos no meio de uma programação mensal, onde a gente está trazendo vários cases de inspiração para você, pessoas que realmente são expoentes sobre esse assunto inovação no Brasil e até algumas referências internacionais. E hoje à tarde, às 14 horas, deixa eu só ver se é às 14 mesmo, isso, nós temos o pessoal do 011 Lab de São Paulo, que vão falar do Copicola, que é um projeto onde eles já entrevistaram, eu vou mandar o link, deixa eu ver se eu tenho um link fácil aqui, está aqui. Vou mandar o link aí para vocês darem uma olhada. Então, o projeto, eles já entrevistaram, já catalogaram 17 iniciativas de inovação feitas na Prefeitura de São Paulo, e eles convidam essas pessoas que fizeram alguma inovação a transferir o seu conhecimento para que as pessoas dêem um Ctrl+C ou Ctrl+V e possam implementar em outros departamentos e outros setores da Prefeitura de São Paulo. Então, já são mais de 144 servidores envolvidos lá. Eles vão contar um pouco dessa experiência de promover a transferência do conhecimento, da inovação, que é um pouco do que a gente quer fazer aqui também com o tempo. Tá? Hoje à tarde, às 14 horas, pelo YouTube da CEPLAG. Eu quero convidar você porque aqui nós estamos postando várias lives sobre inovação, sobre governo digital, para você clicar no sininho, seguir também, para que quando chega a live nova, mesmo que você esteja fora, assim, você já saiba e possa assistir. Fica tudo gravado também para você. Outra questão é o desafio de inovação. Quem está participando do desafio para criar uma inovação em 30 dias, vai ter uma mentoria hoje às 16 horas, comigo, com a Olivia, que é outra mentora. A gente vai poder ajudar você também no seu processo de inovação, tá bom? Eu quero especialmente a equipe, né? É o Rogério, que é o coordenador, toda a sua equipe, né, que participou com excelência, planejou, participou, reuniu conosco antes para promover um evento como esse. Tudo que vocês fazem, né? Eu realmente tenho aprendido muito com a equipe que a gente trabalha junto aqui, eu tenho crescido muito, eu agradeço muito, agradeço a Deus mesmo pela oportunidade de trabalhar ao lado de vocês, né? Quero agradecer aqui ao Sandro também, em especial o Sandro, porque a gente está aqui porque ele abriu uma porta, ele veio para cá, para ser plástico, falou, cara, vamos fazer isso. Chamou toda essa equipe que está aqui, ele que compôs, né? Então, um pouco da visão dele, então a gente está aqui um pouco pelo patrocínio que ele nos deu. Então, quero agradecer especialmente ao Sandro, quero agradecer toda a equipe que tem trabalhado nesse processo de transformação digital, seja o pessoal da SDO, o pessoal da Cefaz, que poxa, tá agarrado no chifre do boi mesmo assim, da MTI, né? Abraçado para derrubar o boi mesmo, né? Tá todo mundo trabalhando muito, engajado, estão fazendo acontecer. Muito obrigado também por todo o empenho, por toda a parceria, pela oportunidade de trabalharmos juntos nesse momento único de transformação. Quero agradecer a Janine e a MTI que acedeu, né? A Janine, toda a equipe da MTI, ela representa aí a empresa, que é uma empresa que está totalmente imbuída também nesse processo todo de inovação e transformação digital. A Janine sempre brilhante, sempre apaixonada, sempre com o olho brilhando, né? Toda vez que ela vai falar, quando você vê, você já está na mesma vibe dela, né? Já está fazendo uma excelente articuladora, engajadora. Obrigado, Janine, pela oportunidade também, pela sua contribuição. E eu vou passar para você dar uma mensagem final para a gente encerrar a nossa live aqui, fazer um print, né? E encerrar. Pedir para vocês assinarem a lista de presença, por favor. Antes da Janine falar, a galera que vocês que estão participando, que são a galera que está na ponta, né, gente? Ou seja, a gente está pensando aqui, confabulando, mas na verdade é o que a gente falou. Quem vai fazer acontecer as coisas é você.
é ir na ponta. Então, nosso papel aqui não é dar trabalho para vocês, não, é dar suporte. Então, é sempre muito claro nas nossas falas. A gente pode fazer para ajudar a galera que está lá na ponta, que eles que vão fazer acontecer. Então, usem e abusem da gente. A gente está aqui para servir, o nosso papel é colaborar, é fortalecer, é servir, e quem vai fazer acontecer aí e derrubar os gigantes são vocês. Tá bom? Muito obrigado pelo engajamento, pela participação. Pode falar, Janine, para a gente encerrar? Eu quero agradecer o convite. Na verdade, eu acredito muito nesse processo. Acredito que esse processo não tem volta, né? É um caminho sem volta, é um caminho que dá todo, né, que não tem por onde escapar. E a gente realmente, o público que está aqui hoje é o pessoal que está na ponta e precisa estar engajado junto com a gente. Que se não tiver todo mundo engajado, colocando suas ideias, participando e tentando entender realmente a necessidade, né, as dores do cidadão, trazer realmente o governo, né, tá dando esse passo, né, essa abertura para estar trabalhando junto com o cidadão, e está trazendo esse grande valor público, né, que eu acho que é o final desse trabalho todo vai ser, nós da sociedade, né, nós que estamos dentro da sociedade que vamos estar ganhando com tudo isso. E é um retrabalho, caso a gente fizer agora a toque de caixa, não passar por esse processo, não escutar o cidadão, vai ser só um retrabalho. A gente pode até fazer alguma coisa mais diretamente, para fazer uma coisa, né, mais a toque de caixa, mas com certeza, em algum momento, a gente vai ter que fazer esse processo de realmente entender as dores, né, e tentammente levar isso. Não vai funcionar. Realmente, o cidadão vai continuar, se o seu serviço não for de qualidade, não tiver aí, ele vai procurar outros meios e aí a gente acaba entrando de novo, né, na falta de eficiência pública, né, e não trazendo essa questão de valor público. Conseguiu fazer, né, brilhar os olhos aí das pessoas, e a hora que chegar aí no seu setor para a gente desenvolver e transformar algum serviço, tudo que eu falei aqui, você falou assim, não, eu vou cooperar, eu vou me engajar, eu vou tentar achar cidadãos para se engajarem também, vamos tentar entender realmente, não achar que esse processo é muito moroso, muito trabalhoso, e realmente tentar identificar e fazer tudo isso acontecer. Acho que é isso. Obrigado, Sandro, obrigado, Washington, Rogério, acho que você fala todo mundo aqui, né? Angélica, Débora, todo mundo do grupo que está aí pelo convite. E eu estou aqui para ajudar. Perfeito. Dá Rogério, certo. passa a fala para você. Pessoal, muito obrigado. Vocês estão aqui com a gente. Eu vou pedir para vocês ficarem ainda um minutinho. Prometo que a gente está encerrando aqui. Tá? Deixar o meu agradecimento também, Washington e Janine, tá? Por compartilharem o conhecimento de vocês nessa área, tá? Essa disponibilidade de auxiliar a gente. Obrigado para Débora e Gabriela, que são a equipe da minha coordenadoria e estão envolvidas diretamente aí na realização desse trabalho, tá? Organização, fazer a coisa acontecer, tomar todos os cuidados. Obrigado mesmo pelo empenho de vocês. Antes da gente fazer o nosso registro final, eu estou colocando aqui no chat agora o link da avaliação do evento. Pessoal, faz um favor para mim agora, neste momento. Clica nesse link e deixa a avaliação aberta. A gente vai tirar o print e aí, assim que terminar o evento, por favor, avalie o evento para a gente. Porque se passar esse momento, depois você vai começar a se envolver com o seu trabalho diário, sua rotina vai te consumir e você não vai avaliar o evento. E essa avaliação é importante. A gente quer identificar onde a gente pode melhorar para atender vocês. Então, clica no link, deixa a janela aberta. Assim que terminar o evento, avalie o evento para a gente. E agora, por favor, quem puder abrir a câmera, abre a câmera. A gente fazer o último registro aqui do nosso segundo dia do webinário de transformação digital. Aí a Débora vai fazer o registro. Quando tiver tudo ok, dá um sinal para a gente, Débora. Joia, o pessoal está abrindo a câmera. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e congelar o sorriso. Aqui minha câmera caiu. Vamos lá. Deixa eu ver se foi. Mais uma. Aí. Valeu.
Pessoal, muito obrigado. Bom dia de trabalho para todo mundo. Obrigada. A gente aguarda bom vocês dia. nos próximos eventos aqui do nosso webinário. Até mais. Até mais. Até mais. Bom Tchau, dia tchau. a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada a todos.